e pretérito imperfeito do subjuntivo. Como se faz isso? Veja lá, você tem eles viram, retira-se o M, vai ficar eu vira. Então, sempre que eu quero formar o mais que perfeito, eu vou à terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo e retiro o M. Então, ficou eu vira. Retire o AM menos o AM, a desinência do viram. Você está, veja, tirando partes. Você vai formar o futuro do subjuntivo. Na aula anterior, eu disse que você pode se utilizar de muletas. Então, palavrinhas que vão ajudar a flexionar os verbos no subjuntivo. Aqui no caso, eu usei o quando. Veja lá. Quando eu vir a minha amiga, darei o recado. Veja que não é quando eu ver a minha amiga, é quando eu vir, quando eu a vir. Tudo bem? Tiramos o AM e formamos o futuro do subjuntivo. Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo. A terminação desse tempo, nesse modo, no subjuntivo, é sempre o C, SSE. Então, nós vamos tirar agora o RAM, tiramos primeiro o M, depois AM e agora o RAM e vamos acrescentar essa desinência própria do imperfeito do subjuntivo. Então, ficou lá. Se eu visse sua amiga, eu teria dado recado, não é? Então, vejam que é aquela história da possibilidade do modo subjuntivo, sobre a qual nós já conversamos, mas observe como se formou essa pessoa, não é? Como se formou esse tempo. Eu só usei a primeira pessoa, porque a partir dela, certamente, você consegue continuar as flexões. Percebeu, então, de uma única pessoa, a terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, nós formamos 3 tempos verbais. 1 do modo indicativo e 2 do modo subjuntivo. Certo? Você entendeu, eu tenho certeza, e você deve se exercitar para fixar essas flexões, não é? E saber utilizá-las. Muito bem. Vejamos agora outra flexão, que é a da voz verbal. Veja lá para que serve essa voz e quais são as possibilidades. Voz é a forma assumida pelo verbo para indicar a relação entre ele, verbo, e o sujeito. Há 3 vozes verbais. Quais são essas vozes? Voz ativa, o presidente sancionou a lei. Veja, o verbo em relação ao sujeito está indicando que esse sujeito pratica a ação verbal. É um sujeito agente, é aquele sujeito fazedor da ação verbal. A voz pode ser também passiva, e há 2 tipos de passiva, a passiva analítica e a passiva sintética. O que difere uma da outra é a estrutura, mas ambas trazem o sujeito paciente, aquele sujeito que não faz a ação verbal. Por isso que é errado dizer o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. Veja, eu tenho um sujeito aqui que não está praticando, que é paciente. A lei foi sancionada pelo presidente. Quem fez a ação foi o presidente, mas eu estou falando sobre a lei. Então, a lei é o meu sujeito paciente. Mas para formar essa voz passiva, nós acrescentamos um verbo que é chamado de auxiliar. Normalmente é o verbo ser ou o verbo ter. E o verbo que vai ser necessariamente transitivo direto ou transitivo direto e indireto, é colocado no particípio, naquela forma que você já conhece, terminada em ado ou ido, ou chamado particípio irregular. Por exemplo, qual é o particípio de fazer? Não é fazido, mas é feito. Então, ou o particípio é regular ou ele é irregular. Muito bem. A outra voz passiva é a passiva sintética. Sancionou-se a lei. Veja lá, o verbo foi colocado na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito lei. Caso eu tivesse aí o sujeito no plural, eu deveria necessariamente colocar o verbo também no plural, porque agora a lei não é mais objeto, mas é sujeito. Essa estrutura de verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador, e o verbo necessariamente tem de ser transitivo direto ou indireto, faz com que se crie essa estrutura verbal. Vamos lá? Então, sancionou-se a lei.
Se fosse as leis, nós diríamos sancionaram-se as leis. E o último tipo de voz verbal é a voz reflexiva. Júlia cortou-se acidentalmente. Ela cortou a si mesma, ela cortou ela mesma. Então eu tenho aí um sujeito que pratica a ação verbal e está também recebendo a ação verbal. Mas quando ele recebe, ele está sendo representado por um pronome. Esse pronome é chamado reflexivo. E esse pronome reflexivo assume a função sintática de objeto. Ela cortou o quê? Cortou ela mesma, cortou a si mesma. Há também a reflexiva chamada reflexiva recíproca. Na reflexiva recíproca, nós temos mais de um sujeito que faz e recebe a ação verbal. Observe o exemplo. Júlia e Leonardo deram-se as mãos. Um deu a mão para o outro. Então, eu tenho aí a reciprocidade. O se, que é o pronome reflexivo, assume a função também aí de objeto. Às vezes o objeto é direto ou indireto, dependendo, obviamente, da transitividade verbal. Não é? Então, eu tenho aí, deram o quê? As mãos, objeto direto. Deram a quem? A si próprios, entre si, objeto indireto. Muito bem. 3, então, são as vozes verbais. Você percebeu quais são as diferenças? Sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva, não é? Dividida em passiva analítica e sintética, estruturas diferentes. E temos aí a voz reflexiva, que pode ser também reflexiva recíproca. Entendido? Queridos, continuem estudando, praticando a gramática. Um grande abraço e até a próxima aula.